Boa noite, Vanessa já tá pedindo livro, mal entrou e já tá pedindo livro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Estude com o Autor, da editora Juspódio. Live de hoje é uma live que eu gosto de... É um assunto que eu realmente gosto, porque ele faz uma série de reflexões e proposições interessantes sobre a dinâmica da fazenda pública. E eu gosto porque há uma série de incongruências com a ação monitória e nos força a refletir bastante sobre o tema. Me digam aí de onde vocês estão, de onde vocês teclam, né? De onde vocês assistem essa live. Lembrando que quando terminar a live, fica disponível aquele cupom de desconto para aquisição do livro por 2 horinhas, né? Mas me digam da onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória de Santo Antão. Grande Fred, forte abraço para você. Eita, BH, Diego. Guaraciaba do Norte, Ceará. Olinda aqui do lado. Rio de Janeiro. Querida Bela, Florianópolis, Carioca em Floripa, Caruaru, Distrito Federal, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Senhor do Bonfim, Bahia, Dias d'Ávila, Bahia, Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Ubajara, Ceará, Espinheiro aqui pertinho, Fortaleza e, claro, a intrometida da noite já apareceu. Diga oi para todo mundo. Oi. O que você quer dizer hoje pro pessoal? Você vê uma live e já corre para aparecer, né, Helena? É, O que você quer falar pro pessoal hoje? eu vou escovar os dentes. Não quero comer. Isso, escove bem direitinho os dentes, tá? Cuiabá, Mato Grosso, Salvador, Bahia. Olinda, oi, linda. Dias d'Ávila, Bahia. Legal, algumas cidades que eu não conheço. Depois vou procurar para saber onde ficam exatamente. Porto Velho, Rondônia, Rio de Janeiro. Gente do Brasil todo, que legal. Senhores, como eu falava, hoje nosso tema é um tema que eu quero falar com muita calma, porque ele nos dá a oportunidade de fazer uma série de reflexões sobre diversos institutos do CPC. Então, eu queria abordá-lo com calma, por isso que eu deixei separado na última live, mesmo que a gente tenha falado de ação monitória. Eu disse, não, vou deixar separadinho, falar ação monitória contra a fazenda pública, que é um assunto que me é muito caro. Eu realmente gosto de tratar o tema, até porque eu acompanhei na época de perto o que virou posteriormente a súmula 339 do STJ. Eu já era professor e fiz orientação de alguns trabalhos de graduação com base nisso, né? Sobre a divergência que existia na época, se caberia ou não caberia o procedimento monitório contra a fazenda pública. E isso virou a súmula e hoje está no texto legal do CPC, e hoje eu quero trabalhar uma live só sobre isso. Lembro que a Helena disse em uma live, exatamente, nem lembrava disso, foi acho que numa campanha de venda do livro, acho que foi aquela propaganda de venda do livro, que ela dizia que, se eu perguntava, cabe ação monitória contra a fazenda pública, ela dizia, sim, cabe, é claro que cabe, ela falava algo desse tipo. Bem lembrado, Diego, isso mesmo. Senhores, vamos lá para a nossa live. Então, primeira pergunta já com afirmação, que é: cabe ação monitória contra a fazenda pública? Por que existia essa dúvida? E por que isso acabou parando
Lá no código, no artigo 700, acho que é o parágrafo 5º, ou é o 6º, que diz, parágrafo 6º, cabe ação monitória contra a Fazenda Pública. Permita-me já começar essa live lhe mostrando novamente o fluxograma. Hoje é dia de pensar, ok? Hoje é dia de quebrar a cabeça. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero lhe mostrar a partir desse fluxograma. Veja, entrei com a petição inicial. Então imagine aqui, João contra o estado do Rio de Janeiro. A maioria dos que falaram aí de onde era estavam no Rio de Janeiro. Então hoje a live homenageia os cariocas, os fluminenses. Petição inicial de João contra o estado do Rio de Janeiro. Certo? É possível contra a Fazenda Pública? É. Está aqui em algum desses parágrafos. Não, nem está aqui nos parágrafos. Bom, na hora que João promoveu essa ação monitória contra o estado do Rio de Janeiro, lembre da live passada que quando você entra com uma ação monitória, o procedimento monitório brasileiro, ele exige uma prova escrita sem eficácia de título. No Brasil, nós não temos o procedimento monitório italiano, o procedimento monitório puro, aquele que bastaria a simples alegação do devedor, do credor da existência de uma obrigação não satisfeita para que ele se valesse da monitória. No Brasil, nunca seguimos isso. No Brasil, nós seguimos o sistema que exige prova escrita. Lembrando que o artigo 700, parágrafo 1º, diz que essa prova escrita pode ser uma prova documentada, uma prova oral, mas desde que esteja documentada, e aí você se vale do artigo 381, produção antecipada de prova. Produziu lá a prova oral, mas agora documentada, ou você tinha uma prova escrita sem eficácia de título, por exemplo, você tinha lá algum documento da Fazenda Pública emitido pela Fazenda que existia a obrigação e ela não foi. Imagine que a Fazenda Pública comprou respiradores e não pagou. E aí você não tem um título executivo, por exemplo, contra a Fazenda Pública. Não, o seu contrato lá não estava subscrito, que não houve procedimento licitatório, mas havia troca de e-mails, houve a solicitação. Você tinha uma série de documentos que ensejavam a existência dessa relação com a Fazenda Pública, com o Estado do Rio de Janeiro, e que o valor não foi pago. Aí você vai e judicializa, entra com ação monitória contra o Estado do Rio de Janeiro. João contra o Estado do Rio de Janeiro, fornecimento de máscaras cirúrgicas. E, pelo amor de Deus, sem discussão sobre superfaturamento, essas coisas que a gente fica ainda indignado que acontecem. Quando foi proposta esta ação contra o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro vai ser citado para cumprir a obrigação, ou, lembrando que se ele cumpre a obrigação, se o réu cumpre a obrigação, também live passada, artigo 701, parágrafo 1º, ele fica desobrigado de arcar com as custas processuais, pagará apenas honorários advocatícios em 5%. Mas aí João propôs a ação contra o Estado do Rio de Janeiro, e lá nessa ação monitória contra o Estado do Rio de Janeiro, baseado num documento, nos e-mails lá trocados com a Secretaria de Saúde, fornecimento de máscaras para o tratamento da Covid, o Estado do Rio de Janeiro citado, ele não paga e nem oferece embargos, ou seja, fica inerte. Você sempre estudou que quando a Fazenda Pública é ré numa ação de conhecimento e ela não contesta, se o direito for um direito indisponível, ela não sofre os efeitos materiais da revelia, artigo 345. Então, qual é a consequência, uma das consequências da revelia, ou seja, da inércia do réu em resistir a uma demanda contra ele proposta? É que os fatos alegados pelo autor serão presumidos como verdadeiros. Você sabe que apenas quando o direito é disponível ou admite autocomposição é que esses fatos serão presumidos contra a Fazenda Pública verdadeiros, porque normalmente, se a Fazenda Pública está em juízo, normalmente o direito dela não admite autocomposição. Então, mesmo ela sendo revel, ela não sofrerá os efeitos materiais da revelia. Está lá no artigo 345, no inciso 2 ou no inciso 3, acho que é o inciso 2. Ok até aqui? Então, se fosse uma ação comum, e eu entrasse contra o Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro não contestasse, ação comum, o Estado do Rio de Janeiro não contestasse, o Estado seria revel,
mas não sofreria o efeito material da revelia, que são presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, e o autor ainda teria que provar tudo contra o réu. Mas se for uma ação monitória, o efeito material da revelia, ou seja, se eu cito a fazenda pública para que ela se defenda numa ação monitória, a defesa na ação monitória, lembre de novo da live da semana passada, são os embargos. Então, se eu cito a Fazenda Pública, o Estado do Rio de Janeiro, para que ele decida se vai cumprir a obrigação ou se ele vai embargar, se ele não fizer nenhum nem outro, ele comportou-se de forma revel. Revel aí em sentido amplo, não como ausência de contestação, mas como inércia, ausência de defesa. Lembrando que a palavra revelia, ela é polissêmica, então ela está no amplo, tá no texto de contumácia, e aí essa contumácia, quando é do réu, a gente diz que é revel. Em sentido estrito é ausência de contestação, mas em sentido amplo é quando o réu simplesmente não resiste. Se o réu não resistiu nessa ação monitória, se fosse uma ação comum, ele não ia acontecer nada com ele, porque ele não sofreria os efeitos materiais, esse processo continuaria e o autor ainda teria que provar todos os fatos alegados. Mas na ação monitória, e aí eu tenho que partir da premissa de que o direito admite a autocomposição, porque versa sobre pagamento, fazer, não fazer ou entrega de coisa. Se o direito admitisse a autocomposição, qual é a consequência contra a Fazenda Pública? A formação imediata do título executivo. Então vamos voltar para essa imagem. João entrou contra o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, a distribuição, e o juiz já analisa, antes mesmo de citar a Fazenda Pública do Rio de Janeiro, ele já analisa se esses documentos apresentados por João são realmente verossímeis. Se o juiz, analisando esses documentos, olhou e disse, realmente, João cumpriu a obrigação, entregou o material cirúrgico e não recebeu. As provas que João trouxe aqui são robustas. Há evidência da existência da obrigação. O que esse juiz faz? O juiz se convence da prova documental e defere a expedição do mandado. Veja, nesse mandado aqui estará sendo citado o Estado do Rio de Janeiro, no meu exemplo, para que ele opte se ele vai cumprir a obrigação, ou seja, pagar pelo material cirúrgico que ele solicitou, para que ele embargue, se for o caso. Mas a primeira provocação que eu estou lhe fazendo nessa live é: o Estado do Rio de Janeiro nem pagou e nem embargou. O que vai acontecer o Estado do Rio de Janeiro tendo sido, em sentido amplo, revel, ou seja, ficou inerte? Haverá a conversão desta decisão aqui em título executivo judicial. Então, essa decisão teria que virar um título executivo judicial. Veja, então o que está acontecendo aqui é algo que não é típico contra a Fazenda. Por que não é típico contra a Fazenda? Porque normalmente a Fazenda Pública, eu já disse isso aqui, quem está chegando agora, quando ela é revel e o direito sendo não admitindo a autocomposição, mesmo a Fazenda sendo revel, ela não sofre os efeitos materiais da revelia, artigo 345, inciso 2 ou 3. Só que agora, ela sendo revel na ação monitória, ela vai sofrer esses efeitos. E aí acontecerá a conversão do título executivo, dessa decisão, em título executivo judicial contra a Fazenda. Se for uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega, já é execução direta contra a Fazenda, porque você sabe que nesses cumprimentos de sentença, a Fazenda Pública não tem aquela prerrogativa de procedimento diferenciado. O procedimento diferenciado contra a Fazenda Pública é restrito para quando a obrigação é de pagar a quantia certa, porque aí existe a exigência constitucional lá do artigo 100 da Constituição Federal que a Fazenda Pública paga por RPV ou por precatório. Mas lembre que a ação monitória cabe atualmente, artigo 700 do CPC, live passada, a ação monitória cabe tanto para pagamento em dinheiro, como para obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa, bem móvel, imóvel, fungível ou infungível. Então, qualquer uma dessas obrigações eu posso entrar contra a Fazenda Pública. Forneça o medicamento, forneça os respiradores. Eu posso me valer dessas ações, se eu tiver documentos que confirmem essa obrigação, contra a Fazenda. Vamos lá.
Eu fiz uma ordem de serviço pegando o estado do Rio de Janeiro, eu vi que foi noticiado que vários hospitais de campanha não ficaram prontos. Digamos que eu tenho provas documentais que geram essa obrigação de fazer contra o estado do Rio de Janeiro. Eu entro com a ação monitória, junto esses documentos. Se o juiz reconhecer verossimilhança nesses documentos, ele pode expedir uma ordem contra o estado do Rio de Janeiro dizendo: faça, termine. Compreendeu? Só que aí nós temos um detalhe. Se a Fazenda Pública não embarga, daqui a pouco a gente vai ver como é que se dá esses embargos quando opostos pela Fazenda Pública. Se a Fazenda não embarga, haveria conversão dessa decisão em que reconheceu a verossimilhança do documento em título executivo judicial automaticamente. Lembre da live passada, isso aconteceria independentemente de maiores formalidades. Artigo 701, parágrafo 2º. Só que contra a Fazenda Pública, eu tenho que lhe fazer a seguinte provocação. Se uma sentença condena a Fazenda Pública, esta sentença produz efeitos imediatamente. Se uma sentença de primeiro grau for proferida contra a Fazenda Pública, ela produz efeitos imediatamente. Quem aqui estuda para advocacia pública, eu tenho um grande grupo de seguidores que são estudantes de procuradorias. Quem estuda para procuradoria sabe que quando uma sentença é contra a Fazenda Pública, incide o artigo 496, ou seja, aquela decisão para produzir efeitos precisará passar por reexame necessário, pela remessa necessária. Recapitule. João entrou contra o Estado do Rio de Janeiro com base em documentos que não se configuravam como título executivo extrajudicial. O juiz entendeu que esses documentos apresentados por João são verossímeis e disse: determino o pagamento. Determino que se faça, que não se faça, Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro será citado. Ele pode cumprir, ele pode embargar, mas o que eu disse nesse meu primeiro exemplo é que o Estado do Rio de Janeiro nem pagou nem embargou. Ficou inerte. O que acontecerá? Se fosse uma ação monitória contra uma pessoa comum, conversão imediata daquela decisão que reconheceu a existência da obrigação, viraria automaticamente título executivo judicial. Beleza? Independentemente de maiores formalidades, artigo 701, parágrafo 2º. Mas se for o Estado do Rio de Janeiro, tem que passar por remessa necessária? Veja, quando a gente estuda a remessa necessária, quem tem estudos avançados sabe que remessa necessária ocorre de sentença. Não existe remessa necessária de decisão interlocutória, salvo se for aquela decisão parcial de mérito do artigo 356. Mas decisões interlocutórias, por exemplo, tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. Tutelas provisórias contra a Fazenda Pública não se submetem à remessa necessária. O que eu estou tendo aqui é uma tutela provisória. Por que eu estou tendo a tutela provisória? Porque o autor, João, entrou com a petição inicial contra o Estado do Rio de Janeiro. O juiz deu a decisão liminar, inaudita altera pari, sem ouvir o réu. Então, é uma liminar. Tanto é que ela tem previsão lá no artigo 9º, parágrafo único, inciso 3, como uma daquelas possibilidades em que é possível conceder uma decisão contra o réu sem que ele tenha sido previamente ouvido, ou seja, a proibição da decisão surpresa é afastada nessa hipótese de ação monitória. Então, eu tenho uma decisão interlocutória de uma liminar, numa tutela provisória, com base em um documento que se demonstra verossímil contra a Fazenda Pública. O juiz disse: ok, defiro. Aí a Fazenda foi citada. Quando a Fazenda foi citada, no meu exemplo até agora, ela não embargou. Quando ela não embarga, essa decisão interlocutória de tutela provisória, que é uma tutela de evidência, a tutela monitória é uma tutela de evidência. Essa tutela provisória, ela tem que passar por remessa necessária. Se tiver que passar, eu estou prevendo, então, uma remessa necessária sem ser de uma típica sentença de cognição exauriente, mas sim de uma, entre aspas, sentença fictícia, porque ela se tornou sentença por uma mera determinação legal, porque independe dessa formalidade de você nominar de sentença, e foi dada com base numa cognição sumária. Passa, você sabe que passa. Por que você sabe que passa? Porque está lá no artigo 701, no parágrafo 5º,
dizendo que essa decisão aí está sujeita à remessa necessária. Então veja as interessantes questões envolvendo a ação monitória contra a Fazenda Pública. Primeiro, cabe. Está lá no artigo 700, está na súmula 339 do STJ, não há dúvida, cabe ação monitória contra a Fazenda Pública. Essa ação monitória contra a Fazenda Pública pode impor à Fazenda Pública uma obrigação de fazer, não fazer, entrega e de pagar, porque a ação monitória hoje cabe para tudo. Quando eu entro com a ação monitória contra a Fazenda Pública, no meu exemplo, João contra o Estado do Rio de Janeiro, o juiz, a partir daqueles documentos que eu apresentei, já que o procedimento monitório brasileiro não é puro, não admite simples alegação, tem que ter prova documental, apresentei, o juiz deferiu, o Estado do Rio de Janeiro simplesmente ficou inerte. Nem pagou, nem embargou. A decisão interlocutória se converte em título executivo. Tem que passar por remessa necessária? Sim. Então, o primeiro detalhe que eu quero que você lembre na ação monitória contra a Fazenda Pública, tema de nossa live hoje. Cabe ação monitória contra a Fazenda Pública? Sim. Se for dada a ordem, for decidido ok, existe o documento é verossímil, determine que a Fazenda Pública pague, faça ou entregue. Esta decisão, se a Fazenda Pública não embarga, ela tem que passar por remessa necessária? Sim. Está expresso no código. Por favor, pelo amor de Deus, lembre que existem situações em que há dispensa de remessa necessária. Artigo 496, parágrafos 3º e 4º. Então, por exemplo, se minha ação contra o Estado do Rio de Janeiro, o valor da ação dá 300 salários mínimos, 300 salários mínimos é um valor inferior à alçada contra o Estado. Lembre lá no artigo 496, parágrafo 3º, inciso 2, que quando a decisão é contra a Fazenda Pública estadual, distrital ou as capitais dos estados, quando ela é inferior a 500 salários mínimos, ela não passa por remessa necessária. Então, se minha ação monitória contra o Estado do Rio de Janeiro é de 300 salários, mesmo que ela fique inerte, essa decisão ela vai se tornar título executivo judicial direto, independentemente da remessa necessária. Por quê? Porque nesse caso a remessa necessária está dispensada. Professor, e se fosse o município de Niterói? 300 salários teria que passar por remessa, porque para municípios, demais municípios sem ser capital, aí teria que ser inferior a 100. Como a minha ação monitória está gerando uma obrigação contra o município de Niterói de 300 salários, nesse caso, se o município de Niterói não embargar, essa decisão vai ter que ser revista pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, você que está acompanhando minha live, escreva aí, quero que você escreva. Cabe ação monitória contra a Fazenda Pública? Você vai dizer, sim, cabe. Segundo, se for proposta contra a Fazenda Pública e ela não embargar, esta decisão que reconheceu a existência da obrigação contra a Fazenda, ela passa por remessa necessária? Você vai dizer o quê? Sim. Salvo naquelas hipóteses em que a própria remessa necessária está dispensada. Ok? Então, nós temos 3 pontos já fixados aqui. Primeiro, cabe ação monitória contra a Fazenda Pública? Sim. Segundo, a Fazenda Pública, se ela ficar inerte, a decisão que reconheceu a existência da obrigação se submete à remessa necessária? Sim. Sempre acontecerá a remessa necessária? Não. Por quê? Porque há casos em que você não precisa da remessa necessária. A remessa necessária ela é dispensável. Compreendido até aqui? Avance agora. Quarta reflexão que eu vou lhe fazer. Se couber contra a Fazenda Pública, e a remessa necessária tiver ocorrido e tiver confirmada a existência da obrigação, ou for desses casos que não tem remessa necessária, se for para pagar quantia, passou o prazo de embargos, a Fazenda Pública não embargou, aí depois já espere precatório? De novo, vamos lá para a imagem. João entrou contra o Estado do Rio de Janeiro. O juiz reconheceu a obrigação. João está certo, os documentos são robustos. Determine que o Estado do Rio de Janeiro pague. O Estado é citado.
Quando o Estado é citado, ele fica inerte. No meu exemplo de 300 salários mínimos contra o Estado do Rio de Janeiro, não passa por remessa necessária, ok? Se fosse o município do Niterói, passaria. Mas no Estado do Rio de Janeiro, não passa. Não passando por remessa necessária, essa decisão, então, aqui, virou título executivo contra o Estado do Rio de Janeiro. Agora que eu tenho a decisão dizendo que o Estado do Rio de Janeiro paga a João 300 salários mínimos, como é que eu faço? Não é precatório direto não, viu? Na verdade, eu vou ter que dar início ao cumprimento de sentença com base no 534 e 535. Ou seja, João entrou contra o Estado de Rio de Janeiro, o juiz deferiu, o Estado do Rio de Janeiro ficou inerte, não era o caso de remessa necessária, aí o advogado de João vai ter que entrar com outra petição para agora dar início ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Aí a Fazenda Pública vai ser intimada aqui para decidir se vai ou não vai oferecer impugnação ao cumprimento de sentença. Mas veja, nessa impugnação aqui, ela já não poderá mais discutir essa decisão, porque essa decisão aqui terá transitado em julgado contra a Fazenda Pública. E aí eu te faço outra provocação. Transitado em julgado contra a Fazenda Pública. Isso quer dizer que eu tenho coisa julgada material? Pode haver coisa julgada material com base numa decisão com cognição sumária? Por quê? Porque a gente normalmente fala que a coisa julgada se forma a partir de uma decisão final de mérito. E a gente extrai disso o conceito de que decisão final de mérito seria decisões com cognição exauriente. Perceba então que eu estou dizendo que está havendo formação de uma coisa julgada com base numa decisão que apreciou tutela provisória da evidência. Volto para a imagem. Eu estou dizendo que João entrou com essa petição inicial contra o Estado do Rio de Janeiro, o juiz deu essa decisão inaudita altera pares, o Estado do Rio de Janeiro não embargou, aí essa decisão virou título executivo judicial, independentemente de maiores formalidades, e essa decisão aqui, transitada de julgado, teria feito coisa julgada material. Aí eu te pergunto, peraí, se fez coisa julgada material, cabe ação rescisória? Então, o Estado do Rio de Janeiro, que não embargou e a decisão não estava sujeita à remessa necessária, poderá entrar com uma ação rescisória contra esta decisão que formou coisa julgada material com base em cognição sumária? E, filho, a resposta novamente é sim. Porque o próprio artigo 701 diz que esta decisão está sujeita à ação rescisória do artigo 966. Veja como, para quem gosta de processo civil, a ação monitória é o que a gente chama de jabuticaba, porque ela é algo totalmente diferente do padrão. Ela é diferente. Ela cabe contra a Fazenda Pública? Cabe. Qual é a consequência básica da ação monitória, da lógica da ação monitória? É a revelia, e aí a constituição automática de uma decisão liminar no título executivo, rápido. Isso cabe contra a Fazenda Pública, convertendo automaticamente, mas a Fazenda Pública, quando é uma ação de conhecimento e é revel, ela não sofre os efeitos materiais da revelia. Cabe. Sofre o efeito. Vai virar título executivo, salvo quando for caso de remessa necessária. Lembrar, tem que associar ao artigo 496. E, formando-se coisa julgada material a partir de uma tutela provisória, tem um texto muito bom do professor Roberto Campos Gouveia, e ele explica isso a partir de entendimentos do professor Pontes de Miranda, que a opção de formação de coisa julgada material é uma opção política e não necessariamente a partir do seu objeto, porque ele diz que a ação monitória é um exemplo disso, de coisa julgada material sendo formada a partir de uma tutela provisória. Avance. Isso aí é típica pergunta também de segunda fase de prova de concurso, viu? Você sabe que cabe que a Fazenda Pública, se ela não embarga,
haverá conversão automática do título para título, tem que se submeter à remessa necessária quando for hipótese de remessa necessária, e que essa decisão faz coisa julgada, pelo menos cabe ação rescisória. Se cabe ação rescisória, imagine que há uma coisa julgada aí. É uma questão de interpretação. Ok? Agora, se você quiser executar a fazenda pública, lembre, se for execução de quantia certa, o precatório não será expedido automaticamente. Você ainda vai ter que entrar com o requerimento de cumprimento de sentença nos termos do 534 e 535. Fechou? Já temos 5 informações, então. Vai a sexta. Até agora eu construí a live a partir da hipótese de que o Estado do Rio de Janeiro não ofereceu embargos. Mas se o Estado do Rio de Janeiro embargar, qual é o prazo desses embargos? Qual é o prazo desses embargos? Porque o prazo normal dos embargos são 15 dias. E eu falei na live anterior que existe uma grande discussão sobre a natureza jurídica desses embargos, se teria natureza de ação ou se seria uma contestação. Veja, se for uma ação, esse prazo não poderia dobrar. Mas eu disse na live passada que a doutrina majoritária afirma que a natureza jurídica desses embargos à monitória, mesmo com esse nome embargos, tem natureza de contestação. Trazendo para a necessidade prática que nós estamos enfrentando aqui. A ação monitória contra a Fazenda Pública. Cabe, ok. A Fazenda Pública vai ser citada, ok. A Fazenda Pública pode embargar? Pode. O prazo normal dos embargos, artigo 702, são 15 dias. Se for a Fazenda, esse prazo dobra? Vão virar 30 dias? A resposta, novamente, é sim. Já com precedentes do STJ nesse sentido. Então, já que eu permito a ação monitória contra a Fazenda Pública, eu também tenho que garantir a essa Fazenda Pública um bom contraditório, um bom exercício de defesa. Esses prazos são dobrados contra a Fazenda Pública porque imagine a estrutura de uma administração pública grande, estados, capitais, a quantidade de secretaria, a quantidade de servidor. Às vezes é difícil você encontrar dentro da repartição, da secretaria, quem foi que fez aquilo ali. Então, esses prazos eles são dilatados para que o advogado público tenha tempo de pedir aos servidores responsáveis por aquele ato que ele vai ter que oferecer defesa, elementos, subsídios para a preparação dessa defesa. Então tem que ter um prazo maior, porque a estrutura da administração é difícil, é complicada. Quem já atuou alguma vez com a administração pública sabe o quanto ela é estratificada, o quanto ela é burocratizada e muitas vezes lenta. Então o prazo tem que ser dobrado. Seria muito injusto você dizer que a Fazenda Pública, que tem prazo de 30 dias para embargar uma execução, só ter 15 dias para embargar uma ação monitória. Então, para quem estuda para advocacia pública ou para quem usa das ações monitórias contra a Fazenda Pública, saiba que o prazo que a Fazenda Pública tem para embargar não são os 15 dias previstos lá no artigo 702, mas são, na verdade, 30 dias. O prazo, na verdade, são 30 dias úteis. Isso quer dizer que o prazo, então, que eu vou ter que aguardar o comportamento da Fazenda para saber se essa decisão vai ou não vai converter automaticamente contra a Fazenda ou se submeter à remessa necessária, não são os 15, são os 30 dias. Vamos voltar para a imagem. Então, sendo essa ação monitória proposta por João contra o Estado do Rio de Janeiro, se o juiz deferir a ordem de pagamento, de fazer, de não fazer ou de entregar contra o Estado do Rio de Janeiro, este prazo aqui não é de 15 dias. Esse prazo aqui para a Fazenda serão 30 dias. Passados esses 30 dias, se ela não embarga, então veja, 30 dias, se ela não embarga, aí eu vou ter que ver se é caso de remessa necessária. Se for caso de remessa necessária, essa decisão vai ter que passar por remessa necessária. Se não for caso de remessa necessária, essa decisão converte automaticamente em título executivo judicial.
E se for pagamento, aí eu vou ter que entrar com outro requerimento para dar início ao cumprimento de sentença e a Fazenda Pública vai ser intimada para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença. Então, ela vai ter mais 30 dias, mas agora para impugnar o cumprimento e não podendo mais impugnar essa decisão, porque essa decisão terá transitado julgado. E se transitou em julgado, fez coisa julgada material, se fez coisa julgada material, caberá ação monitória ou ação rescisória pela Fazenda. Filhinhos, temos 6 informações até agora. 6 informações. Permita-me fazer esse loop, porque quando o assunto é mais complexo, eu só ensino assim. A ação monitória contra a Fazenda Pública é possível? Sim. Deferida a ordem para pagar, fazer, não fazer ou entregar, a Fazenda Pública poderá oferecer embargos, não é isso? Qual o prazo desses embargos? 30 dias e não 15. Se a Fazenda Pública não embarga, essa decisão só ficará sujeita à remessa necessária. Há casos em que a remessa necessária não ocorre. Nesses casos em que ela não ocorre, essa decisão converte-se automaticamente em título executivo judicial. Convertido a decisão em título executivo judicial, se eu quiser executar a Fazenda Pública, eu já começo expedindo precatório? Não. Na verdade, a Fazenda Pública vai ter que ser intimada agora para o cumprimento de sentença, ok? Que far-se-á, se for pagamento, nos termos do 534 e 535. Feita essa apresentação, observe agora o que nós temos no livro. No livro, eu abro um tópico disso. Peculiaridades da ação monitória proposta diante da Fazenda Pública. Então, eu começo dizendo, desde a súmula 339 do STJ, que virou o parágrafo 6º do artigo 700. Então, cabe a ação monitória contra a Fazenda Pública? Cabe. Aí eu explico isso aqui, ó. A Fazenda Pública, se for totalmente revel, ou seja, não cumprir a obrigação nenhuma puser os embargos, a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença é automática. Aí o aluno imaginário não entendi. Aí eu começo a fazer esse raciocínio que eu fiz com vocês aqui, ó. Ponto 1. A ação monitória serve para quem não tem prova escrita, quem tem prova escrita sem eficácia de título. Imagine que o autor distribuiu a petição inicial. Então eu começo a narrar no livro exatamente a situação que eu estou desenvolvendo na live aqui com vocês. Mas aí eu começo a chamar a atenção para essas dúvidas e eu faço essas provocações dentro do livro. Ou seja, olha, mas e a Fazenda Pública sendo revel? Normalmente ela não sofre os efeitos da revelia. Por que ela vai sofrer esses efeitos aqui na ação monitória? Então eu começo a desenvolver isso. Aqui é importante você lembrar, e eu digo, ó, por exemplo, essa decisão aqui, ó, está sujeita à ação rescisória. Ó, tá aqui, ó, a decisão está sujeita à ação rescisória. Então faz coisa julgada material. Eu disse aqui, ó, essa decisão converte independentemente de qualquer formalidade. Quando acontecer essa conversão, observe aqui, ó. Então, se ocorrer essa conversão dessa decisão transformada, caberá ação rescisória. Aí eu afirmo, aí ele depois diz, putz, achei que era fácil, aquelas linguagens do aluno, para quem tem um livro, conhece essa linguagem. Só que aí eu digo para reler 10 vezes. E aí, aqui eu lembro o seguinte, olha, nessa situação aqui, professor, por que você não se refere à decisão inicial sempre entre aspas? Porque é uma grande... Sim, lembrando que isso aqui cabe remessa necessária, né? Olha aqui o 496, parágrafo 3º e 4º. E por que no livro, o tempo todo, quando eu me reporto à decisão da monitória, eu me reporto sempre entre aspas, aquela decisão inicial? Porque, na verdade, há uma grande discussão sobre a natureza jurídica. E eu falei, eu acho que isso na live passada, que numa prova de promotor de justiça aqui de Pernambuco, da FCC, a pergunta foi qual é a natureza jurídica dessa decisão. E eu disse na live passada que se essa decisão ela é embargada, essa natureza dessa decisão é de decisão interlocutória.
Mas se essa decisão ela não é embargada, ela é uma sentença. Ela vira uma sentença com cognição sumária. E aí, por isso que ela está sujeita à remessa necessária e por isso que, transitada e julgada, ela fica sujeita também à ação rescisória. Ok? Então, eram os pontos peculiares da ação monitória contra a Fazenda Pública. Então, quem está aqui nessa live, eu preciso que você recapitule comigo. E aí eu quero que você escreva mesmo. Escreva aí. Cabe a ação monitória contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem 30 dias para embargar. Se ela for revel, ou seja, se ela não embarga, passa por remessa necessária. E o cumprimento não é automático. Precisa de requerimento. Então, o que você vai botar aí? Vai escrever aí. Você vai escrever o seguinte, que já está escrevendo, vou mudar. Bota assim. Cabe, ponto. Para fazer um estímulo na live. Vamos fazer uma live diferente. Você vai escrever cabe, 30, remessa necessária, 534. Veja que massa. Cabe, porque o parágrafo 6, súmula 339. Já nem lembro mais o que eu tinha dito. O que eu disse aí, escreva aí. Cabe, eu acho que era... Não lembro. Súmula, eu acho que era 339, não lembro. Não lembro mais não. Mas aí quem estava escrevendo, que prestou atenção mais do que eu... Olha aí, ó. Graças falou aí certinho, ó. Cabe, 30, que é o prazo dos embargos, remessa necessária, e faltou o 534. Lembrei agora que era isso aí. O 534, que era a questão de que se depois de formado o título, o precatório não é expedido de imediato. Na verdade, você tem que fazer o requerimento para dar início ao cumprimento de sentença. Perfeito, vocês são a melhor audiência que eu poderia ter. Estão aqui prestando atenção num tema desse chato, né? Entre aspas, eu gosto, que é a ação monitória contra a Fazenda Pública. Ok, senhores? Muito bem. Feita essa abordagem sobre a ação monitória em face da Fazenda Pública, que era o tema, eu quero fazer algumas outras abordagens ainda nessa live. Perceba. Quando a gente fala de procedimento monitório de forma geral, eu preciso que você lembre, eu já disse isso na live passada, que esse procedimento ele é cabível e ele é baseado em evidências. Não há necessidade de urgência nenhuma. Há evidência com base na prova documental que você apresenta. Lembre que se o juiz não se convencer daquele documento, ou seja, ele olhou aquele documento apresentado por João contra o Estado do Rio de Janeiro e disse: João, muito fraco isso aqui que você está me trazendo, não me convenceu. Aí o artigo 700, no parágrafo 5º, diz que o juiz vai intimar o autor para que João adapte aquela petição para uma ação comum. E agora vai ser uma ação comum contra o Estado do Rio de Janeiro. Ok? Mas se o juiz entender que aqueles documentos apresentados são realmente robustos, aí já começa a ação mesmo contra o Estado do Rio de Janeiro. E olha, ele já começa sendo citado para pagar, para fazer, para não fazer ou para embargar. Aí surge uma outra questão também curiosa, né? Que é, só ele poderia pagar. Aí temos essa questão porque, teoricamente, era para ele ter pagado administrativamente. Lembre, só estou entrando com a ação monitória porque a obrigação não foi satisfeita extrajudicialmente. Ok? Então, fique atento a isso aí. Bom, o que eu vou fazer eu não vou entrar em embargo de terceiro agora, porque são 19h45, não vou entrar em embargo de terceiro. E eu já conversei com o pessoal da Pódio e eles autorizaram. A partir da próxima quinta, eu vou revisitar alguns assuntos que são mais complexos. Preste atenção, eu vou depois responder as perguntas que rolaram aí, eu não vi. Então segura só um pouquinho aí, lá. Eu vou revisitar
assuntos complexos que eu passei muito rapidamente na live, porque no início eu estava naquela correria das lives para cumprir o cronograma da editora. Mas agora eu vi que não, talvez a live seja até mais produtiva quando eu explico os menores assuntos com forma mais aprofundada. Eu acho que fica mais produtiva assim do que simplesmente eu narrando os assuntos que foram trabalhados dentro do livro. Então, na partir da próxima semana eu vou selecionar pontos dentro do livro que eu passei rapidamente e vou aprofundá-los. Por exemplo, a parte de intervenções de terceiros. Eu passei assim, voando. Vamos voltar lá e eu vou dizer, não, vamos ver aqui denunciação da lide, que todo mundo se enrola. Vamos fazer hoje denunciação da lide. Desconsideração da personalidade jurídica. Eu fiz uma live com o professor André Ramos, que é professor de Direito Empresarial, acho que é o autor que mais vende livro de Direito Empresarial no Brasil hoje. E foi uma live muito bacana, com bastante aprofundamento. Teve até uma postagem do Antena Ligada no STJ, que eu fiz essa semana, foi nessa semana, mostrando, por exemplo, a falta de cabimento de honorários dentro da desconsideração da personalidade jurídica. Eu não tive tempo de trabalhar nada disso porque eu passei na correria. Então eu vou revisitar pontos estratégicos do livro que eu sei que são muito importantes e que eu passei como uma bala. Então eu quero voltar a esses pontos, ok? Então já saiba, na próxima quinta temos live novamente. Outra coisa, quando termina a live, é sempre bom deixar registrado isso. Abre aquele cupom, o cupom Mozart Borba, é Mozart 2020, não tem o Borba não. Então é Mozart, né, M-O-Z-A-R-T 2020, e com esse cupom o livro sai de 179, é vendido normalmente por 150, ele cai para 124, 129, eu não lembro exatamente. Ele baixa mais 20 ou 30 reais e está com frete grátis. E de novo, não é propaganda não, é sério. A quantidade de relatos que eu recebo, o livro está sendo entregue pela editora com 3, 4 dias. A editora está dando um prazo gigantesco lá de 20, 30 dias, mas os livros estão chegando com 2, 3 dias com quem comprou. Todo dia eu recebo um relato desse. 2 dias depois, eu termino essa live, aí lá, 50 pessoas compram um livro depois da live. Essas pessoas começam a me marcar na segunda, na terça, já com o livro. Teve um que comprou na quinta, o livro já no sábado chegou. E aí eu não estou fazendo propaganda, é o que eu estou sendo narrado diversas vezes. Olha aí, Mark aqui falando, Jorge está esperando dele chegar, mas Mark recebeu muito rápido. Então não é propaganda enganosa, não. Realmente o livro está sendo entregue, via de regra, muito rápido. Quero dar um grande abraço para o presidente da OAB de Pernambuco, meu amigo Bruno Batista, os melhores professores que o ATF já teve. Grande Bruno, um forte abraço para você, viu? Parabéns pelo trabalho à frente da OAB aqui. Olha aí, Dani Granja falando, recebeu o livro dela com 3 dias. Então, realmente, para quem não se assuste com o prazo que aparece lá. Realmente é um prazo, às vezes, que bota lá 15 dias, 20 dias. Mas, na verdade, esse livro está chegando muito rapidamente. Ok? Então, esse era o tema da nossa live de hoje. Ação monitora em face da Fazenda Pública. Eu falei os pontos peculiares. Vou acabar terminando a live hoje 10 minutinhos mais cedo. Helena, você tem um imã para isso, né? E aí, mais uma vez, para terminar a live com chave de ouro, olha quem apareceu. De novo, segunda vez na live. 2 vezes na live, dá sorte, viu? Diga assim, boa noite, pessoal. Boa noite. Ei, tu já vai embora? Você escovou o dente? Sim, Coisas de pai fofo. Senhores, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. Lembrando, das 8 às 22 horas, o cupom está disponível. Obrigado, Jorge. Obrigado, George. Obrigado, Ju. Obrigado, Alessandra. Beijo para todos
Tenha uma excelente noite, ok? A live vai ficar gravada lá no meu perfil. Quem perdeu ou quem chegou depois, assiste do início, porque ela teve muito conteúdo, tá bom? Tchau, galera. Boa noite a todos.